Olá, a guerra e o direito, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre esse assunto. Eu quero chegar na Segunda Guerra Mundial, mas quero antes dizer texto e contexto. O absolutismo foi um avanço em relação à fragmentação do Estado da forma estatal medieval. O sujeito de servo da gleba se torna um súdito. Então, as coisas não são um mal em si. A guerra, da Segunda Guerra Mundial, trouxe, digamos, um avanço para o direito, porque aprendemos com aquilo que se foi construído como direito pós-bélico, no sentido de que, como o direito havia fracassado, a Segunda Guerra Mundial é a maior prova disso. E por que o direito veio tão diferente? Aprendendo os erros do passado. O direito não pode mais ficar refém a reboque da política, da moral e da economia. O direito tem que ter um caráter de autonomia, Drayton. E esse é um grande avanço do direito a partir pós-guerra, e a literatura é farta nesse sentido para nos mostrar isso. Né? Fartíssima. Especialmente no que diz respeito ao direito constitucional, podemos dizer, Lênio, né? Claro. Temos vasta literatura e também, além desse aspecto mencionado por ti, essa centralidade, às vezes mal compreendida, da dignidade da pessoa humana. Sim. Né? Que, prima facie, no primeiro momento, é algo muito importante. Tanto é que a Constituição Alemã, a Lei Fundamental Alemã de 1949, coloca como seu primeiro artigo a dignidade do ser humano, ela é intocável, intangível, e por quê? Inviolável, devido àquilo que acontecera muito recentemente, à época, vamos dizer assim. E por que as cláusulas pétreas na Constituição? O Brasil nos assiste de norte a sul, principalmente pela comunidade jurídica, as cláusulas de pedra da Constituição, por quê? Também devido a um processo de aviltamento do ser humano que ocorrera imediatamente antes, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, o direito, ele aprendeu dessas experiências trágicas para o ser humano e propôs, ou de alguma forma também impôs, um quadro protetivo do ser humano. Perfeito. Essa é digamos assim, o que se tira com aquilo que é dito assim. A gente pode dizer assim no direito, Auschwitz nunca mais. Não. E para isso nós temos que construir as bases. Aí vem o direito com seu grau de autonomia para dizer, não fico mais a reboque. Da economia, da religião. Economia, da religião, dos predadores, né? Porque claro. o direito tem predadores internos e externos. De dentro dele mesmo ele é corroído por vários modos. Né? Por exemplo, a livre investigação científica, direito, escola, direito livre, essas coisas corrói o direito por dentro, porque aí cada um diz o que quer. Claro. E por fora é a moral, a Sim. política, Sim. as maiorias. Sim. Por isso que as maiorias têm que ser controladas e assegurar o direito das minorias. Tu falavas antes Sim, sim. Claro. em discriminação e segregação, né, Mário? Por isso, uma obra que estaria dentro da nossa discussão é Massa e Poder, de Canetti, né? Quer dizer, a formação das massas é algo muito impressionante e quando ela se dá, como esse potencial de morte se põe com uma virulência terrível. E nesse sentido que essa autonomia do direito, para poder se contrapor, né? Na verdade é toda a contraposição entre aquilo que existe de civilizatório, que vai se conquistando, e a barbárie. Né? É muito impressionante, eu tive a oportunidade de estar em São Petersburgo, no dia da comemoração dos 70 anos da vitória soviética contra os alemães, assim é que eles chamam, em que em cada esquina, um representante do governo entregava um CD, um pacote com 2 CDs, com músicas militares e folclóricas, e o povo todo na rua, numa euforia militar impressionante. Né?
Quer dizer, eles estão procurando um inimigo. Sim. E aí a força do representante russo, né? Porque ele está levantando essa bandeira do nacionalismo, da identidade. E quando se tem uma identidade, o inimigo já está montado. Claro, né? o inimigo está construído. O problema do nacionalismo, por Dos exemplo, nacionalismos. é o primeiro passo. E Pra nesse essa sentido. famosa paz armada, né, de alguma forma. Sim, bastou, por É. exemplo, o Obama, presidente dos Estados Unidos, dizer que alguns políticos ou alguns agentes da Venezuela estavam banidos, que o presidente da Venezuela já convocou suas tropas para colocar lá Sim. para proteger a Venezuela e logo para tentar fazer uma catarse, né, que é o primeiro passo. É o dessa primeiro questão, passo. Claro. né? É interessante, tu falavas do processo civilizatório, nós saímos do século XVIII, o século das luzes, o iluminismo, o triunfo da razão, e chegamos ao século XIX, depois ao XX, e no século XX acontecem essas duas grandes guerras. E a segunda, especialmente, no país dos poetas e dos pensadores. Então, interessante também esse percurso da razão, quando ela desconhece o avesso dela, que está sempre presente. Sim. Nunca se pode subestimar, vamos dizer assim, essa outra dimensão, não é verdade? Isso. Heloísa, por exemplo, o Saramago dizia, né, que não haverá paz entre os homens enquanto não houver tolerância entre as religiões. Eu estava muito pensando este aspecto também, porque pensei logo lá no início. 2 homens e o Caim matam Abel, né? Então, tu já tem lá num certo princípio, né, A intrusão. A intrusão. E podemos acrescentar ainda... Que é o fraterno. Fraterno. Frater, latim é irmão, né? Irmão. Caim e Abel, Esaú e Jacó, Esaú e Jacó. José e seus irmãos, que José e seus também, irmãos. Os irmãos o vendem, né? o vendem. Exatamente, Então, né? a fraternidade realmente... É a intrusão que chama A isso. intrusão. É o segundo aspecto freudiano aí, Isso. né? Genial, isso está muito bem sacado. E o próprio Machado faz Esaú e Jacó também para mostrar a história parte da história do Brasil entre república e monarquia, né? Pedro e o Paulo, né? Que é genial essa questão. Sim. Também. Também é. E a gente iria longe, e podemos pegar a questão religiosa que está aí hoje como uma das bandeiras dos países internamente Mas ou das por- regiões se matarem, não é? Por exemplo, A guerra religiosa é mais forte que nós e o temos que aí é hoje. o exército islâmico? Sim. Não é? Exatamente. Em nome de... Em Claro. nome de... E temos que lembrar que o mundo islâmico, judaico e cristão são irmãos, né? Sim. Da mesma região ali, que vem né? do irmãos e que, exato. aliás... São todos Abraão, abrâmicos. e aí começa exatamente. quando Abraão vai lá e faz sexo com a empregada, a serva, né? Porque ele não acredita que ela possa ter filhos, enfim, não sei se ele quis ou não quis. E aí nasce Ismael. E é Ismael e Isaac, dali nascem, são irmãos. Irmãos. E estão brigando até hoje. E podemos fazer isso fora e também podemos ver, para fazer um outro corte também da questão da guerra, na nossa guerra pessoal no Rio Grande do Sul, que são as 2 guerras que no século XIX nos marcaram muito também, uma na metade e outra no fim, que é a Revolução Farroupilha e a federalista, né, que na verdade foram... Que é uma guerra entre irmãos. Exatamente, também entre irmãos e uma guerra que foi absolutamente violenta. Ambas foram muito violentas, não tem... ao contrário da busca do inimigo, a Farroupilha vem gradativamente sendo dourada, edulcorada, no sentido de ser
um certo mito fundante, mas é a guerra que nos funda, então, neste caso, no Rio Grande do Sul. É a guerra que é a nossa matriz. E nos nesse Estados sentido. Unidos, pega os Estados Unidos, as sequelas da guerra de secessão. De secessão, a nossa guerra de secessão aqui foi a E farroupilha, né? os Estados Unidos, agora em 2015, o problema dos tiroteios e das mortes Sim. em igrejas. De novo, Pouco tempo claro. agora, né? Em igrejas, policial contra Decorrente a população. da guerra. E no Brasil, uma segregação que são dos povos indígenas continua sem cessar. Perfeito. Vamos dizer assim, antigamente, se era bugre, a questão linguística, né? Se era bugre, bugre se mata. Né? Sim. E hoje, claro, ninguém diz isso hoje, né? Mas Faz igual. o extermínio das populações indígenas continua pelo Brasil verdadeiro. Bom, afora. vamos fazer uma homenagem verdadeiro. vamos fazer uma homenagem a um dos grandes romances, ou um dos grandes contos, né, da América Latina, Martín Fierro, Sim. José Hernández. O que ele relata ali? A matança dos povos indígenas, as matanças dos negros. E a Argentina tem poucos negros, por quê? E que erroneamente, não sei se a historiadora Heloísa concorda, continuamos chamando de índios, né? Mas são os povos originários, Sim, ou aborígenes. claro. Né? Índio é o nome que foi dado para eles, por nós. Né? Povos originários, claro, né? Povos originários, sem dúvida. Sem dúvida. E os índios, no caso, né, eles usam este vocabulário, essa palavra índios, também quando lhe interessa, porque Sim. eles são povos originários, mas às vezes interessa ser índio. Uhum. Né? Depende da guerra que eles têm que enfrentar, interessa ser índio, então eles vão se portar como tal, já que eles estão nominados assim historicamente. Bom, tanto é que a própria Constituição brasileira fala em nações indígenas, né? Ou se fala normalmente em nações indígenas, como se fosse algo, inclusive, à parte. Tomando a palavra ao pé da letra, como um Estado que tem uma identidade tão distinta, né? É isso. De alguma forma, Sim. tu constrói aí um outro. Um outro. Certamente. Perfeito, perfeito. Bom, o Direito e Literatura faz mais uma pausa para que, na sequência, possamos, no encerramento, no próximo bloco, a discussão de guerra e direito sobre outras questões. Por exemplo, guerra legal, o papel do direito e resgatando um pouco dos textos pelos quais nós começamos esta discussão. O Direito e Literatura faz um intervalo e já volta.